O vídeo anterior da série termina com o encerramento do Sermão da Montanha. Confere lá. E também aproveita para assistir a playlist inteira do Sermão da Montanha, beleza? Mateus 8 começa com uma das 9 histórias que, em conjunto, contém 10 milagres específicos que, segundo alguns comentaristas, Mateus queria que o leitor lembrasse dos 10 milagres de Moisés. Isso para ressaltar a autoridade de Jesus sobre as enfermidades e demônios e mostrar que Jesus estava trazendo o reino de Deus na prática para o cotidiano das pessoas. No pensamento antigo, os milagres chamam a atenção para os mestres e seus ensinamentos, ou os confirmam. Em Mateus 8, de 1 a 4, lemos a respeito da cura de um ousado leproso, que se misturou no meio da multidão, o que era proibido naquela época, e se colocou diante de Jesus para adorá-lo. Jesus toca aquele homem, o que também não podia ser feito, demonstrando assim compaixão e a sua autoridade sobre a lei e a enfermidade. Porém, Jesus manda esse leproso cumprir com a lei e ir até o sacerdote para constatar a cura. Aqui no canal tem um vídeo inteirinho sobre esse trecho, tá muito especial, confere lá. O segundo milagre específico é do servo de um centurião. Apesar do nome sugerir o número 100, o centurião liderava cerca de 80 soldados romanos e ele era o responsável pela disciplina deles. Normalmente, os centuriões eram gentios, que em geral eram pagãos e não criam em Deus. Lembrando que no período de Jesus, Roma dominava Israel. O Messias esperado pelos judeus seria exatamente o líder que iria libertar o povo dos romanos. Ou seja, os judeus esperavam o Messias que viria para destruir homens como aquele centurião. Além disso, naquela época, os judeus não entravam nas casas dos gentios. Mas Jesus, apesar disso, se oferece para ir até a casa daquele homem para curar o seu servo. Se Jesus de fato tivesse ido, ele estaria rompendo mais uma vez com o padrão da religiosidade, assim como ele fez tocando o leproso. Mas como aquele centurião conhecia a respeito da disciplina e autoridade, ele reconhece em Jesus essa autoridade sobre a enfermidade. Então diz para Jesus enviar apenas uma palavra que o seu servo seria curado. Ele, sendo um homem com dinheiro, poderia ter procurado outros recursos, mas foi até Jesus. E assim Jesus o fez e o homem foi curado até mesmo sem a sua presença no local. Jesus cura aquele servo para mostrar que o reino não é apenas para os judeus. Então Jesus se admira com tamanha fé. A Bíblia só cita 2 vezes em que Jesus ficou admirado. Ele se admira aqui com a fé de um gentil e em Marcos 6 com a incredulidade dos judeus em Nazaré. Então, ele diz que muito dos herdeiros por direito, aqueles que se dizem filhos de Abraão, ou seja, os judeus, seriam excluídos do banquete no reino de Deus por falta de fé no Cristo Jesus. Lançados em trevas é uma metáfora para a ruína em antigos textos judaicos. O pranto e o ranger de dentes significa a angústia expressa por aqueles que sofrem o tormento eterno. Os judeus esperavam o banquete apenas para eles, mas as profecias já falavam que eram para todos. Lá em Isaías 25, de 6 a 9, você pode conferir. O banquete está posto, esperando por você. Aceite o convite de Jesus. Não seja como aqueles que não creem ou até mesmo como os que, mesmo estando na igreja e cumprindo todas as regras, mas sem crer de verdade. Creia no sacrifício de Jesus por você e na sua autoridade. O terceiro milagre específico de Jesus descrito por Mateus é a cura da sogra de Pedro. Sim, Pedro era casado. Ela estava com febre e o texto diz que Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. A religiosidade da época fazia com que alguns homens não tocassem nas mulheres até ser averiguado o que elas tinham. Isso para não correrem o risco de se tornarem impuros, baseados em Levítico 15:19. Jesus, mais uma vez, rompe com a religiosidade e toca naquela mulher. Ela levanta e os servem para constatar que a cura foi instantânea e completa. Jesus segue até a noite curando enfermos e expulsando demônios.
E Mateus mais uma vez cita o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é realmente o Messias. No verso 17, ele cita Isaías 53:4, que em seu contexto enfatiza em especial a cura da destruição causada pelo pecado, mas também dá ênfase na restauração física na era messiânica. Por isso, Mateus ressalta o aspecto da cura física, nos anunciando a inauguração dessa era messiânica, onde Jesus torna disponível alguns dos benefícios antes mesmo da crucificação. Depois disso, Jesus diz que segui-lo é renunciar. O evangelho é muitas vezes atrativo e convidativo, mas quando chega o momento do compromisso real com Cristo, muitos desistem. Esse tema merece um vídeo só para ele, que em breve vai ter aqui no canal. Agora vemos o quarto milagre de Jesus, mostrando a sua autoridade até mesmo sobre a natureza quando ele acalma a tempestade depois de ser acordado pelos discípulos desesperados. Note que eles já andavam com Jesus havia um tempo, já haviam visto vários milagres e maravilhas, e ainda assim temeram. Jesus repreende a falta de fé daqueles homens. A tradição judaica relata histórias de mestres antigos capazes de orar para que pare de chover e volte, e receber respostas positivas, como Elias, por exemplo. Mas a autoridade absoluta sobre as ondas do mar pertencia somente a Deus. Esse milagre é mais uma forma de Jesus se declarar também divino. Muitas vezes passamos por momentos de tempestades em nossas vidas e, apesar de já andar com Jesus, nos apavoramos. Parece que Jesus está dormindo, não está vendo o que está acontecendo conosco. Mas calma, o mesmo poder que acalmou aquela tempestade tem o poder de te ajudar em seus problemas e dificuldades. Deus está acima de qualquer tempestade. E para terminar o capítulo 8, vemos aqui o quinto milagre específico de Jesus. Ele cura 2 endemoninhados. Veja que Satanás reconhece Jesus e sua autoridade. Será que o mundo e o inimigo reconhecem em sua vida a autoridade de Jesus? Ele expulsa aqueles demônios que entram em uma manada de porcos e se lançam no penhasco. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar com alguém e fazer a leitura completa do texto. Se você